Bem-vindos e bem-vindas ao Game Changers, um programa do Infomoney que conecta histórias, esportes, negócios e legado a partir da vida de pessoas que mudam o jogo. Eu sou Heloísa Rios, venha conosco. Aqui hoje, Lars Grael, bem-vindo. Muito obrigado, Heloísa. É um prazer enorme atender ao seu convite e estar aqui no Game Changers. Então, estou super feliz. Lars é um velejador reconhecido nacionalmente e mundialmente, um grande exemplo para nós, medalhista olímpico por 2 vezes, em 88 e 96, mas além desse esportista exemplar, ele também é muito conhecido pela superação, ele é muito conhecido pelo bem que faz, ele é muito conhecido pela profundidade, pelo conhecimento com que ele toca a vida. E aqui hoje a gente vai ouvir bastante dessas histórias. Eu começo perguntando, família Grael, que tem praticamente 50% das medalhas mundiais, brasileiras nos Jogos Olímpicos na nossa história. Como tudo começou? Olha, Elo, tudo começou com o nosso avô do lado materno, que chamava-se Preben Schmidt. Ele era dinamarquês. Então, escandinavo, espírito viking. Ele, na verdade, era campeão de hipismo e foi cavaleiro da Guarda Real dinamarquesa, mas chegou no Brasil em 1924 como engenheiro de uma empresa que chamava-se Christiane Nielsen. Era para fazer uma única obra em Cabo Frio, uma ponte que atravessa o canal de Cabo Frio no estado do Rio, e regressar à Dinamarca. Só que ele se encantou pelo Brasil, com as condições culturais, climáticas, escolheu o Brasil para viver e até falecer nos anos 70, trazia essa cultura de vela, foi um dos precursores da vela em nosso país. Então passou essa paixão para nossa mãe Ingrid, que já é falecida, e os tios Axel e Eric Schmidt, que foram campeões mundiais, os primeiros campeões mundiais da vela brasileira, nos anos 60, ouro e prata em Jogos Pan-Americanos, e foram para 2 Olimpíadas, a do México em 68 e a de Munique em 72. Então, eles representavam para a gente uma referência de orgulho, dava uma vontade intensa da próxima geração de seguir o rumo dos tios e do avô. Que maravilha, então são muito mais medalhas na família do que essa que a gente contabiliza hoje. Mas Lars, na década de 70 você começou efetivamente com o seu irmão, né? E depois de tantas disputas, de tanto investir dessa história linda, você chegou aos 2 bronzes. Você considera, na época daquela medalha, o auge da sua carreira ou essa trajetória linda que você continua construindo, é aí que está seu coração e seu legado? Olha, Elô, essa questão da vela, como eu disse antes, veio do lado da minha mãe. O nosso pai não tinha nada a ver com navegação, mar e vela. Ele era do interior de São Paulo, da pequena Dois Córregos, chegou a ser remador do Clube Espéria e foi para o Rio, onde formou-se oficial do Exército. Ele praticou vários esportes e foi precursor do paraquedismo civil e militar no Brasil. Então nós, como filhos de militares, moramos em vários lugares do país, muitos dos quais a gente não tinha acesso à prática da vela. Então, quando passávamos as férias em Niterói, encontrando esse lado de vela da família, estava ficando evidente que a gente queria seguir esse rumo de vida. Mas foi competindo, representando o Yacht Clube de Brasília, quando o nosso pai foi morar em Brasília, a família, que a gente começou a competir representando o iate. E ali começamos, né? Só que tudo parecia um sonho muito distante de ser realizado. O Torben é 3 anos e meio mais velho do que eu. Começou a despontar, a ter resultados antes, né? Então, conquistar a confiança do Torben e fazer dupla com ele era minha grande meta. Na virada dos anos 70, início dos anos 80, fizemos dupla, fomos campeões brasileiros a primeira vez em 80 em Maceió, 81 em Brasília, aí fomos terceiro lugar no Mundial da classe Snipe em 81, para ganhar o título mundial de 83 em Portugal. Então, para a gente ali ficou evidente que a gente queria seguir esse rumo de viver do vento, né? E aí nas classes, categorias olímpicas, que o Snipe era pan-americano, mas não era olímpica, tivemos dificuldade em encontrar um barco para velejarmos juntos. O Torben foi para a classe Solin inicialmente, depois para a classe Star,
eu fui para a classe Tornado. E a primeira Olimpíada, então, foi Los Angeles, 84. Só tinha 20 anos de idade, momento de aprendizado, mas realmente a medalha olímpica em 88, eu e o Clínio Freitas, foi, acho que um marco. Então, você tirar um peso das costas de viver, da expectativa, do sonho improvável da medalha olímpica, ela chegar. Então, a partir dali, eu pude viver do vento, né? Competir na Que, aliás, vela. vem um filme aí, mas a gente fala daqui a pouco. Aí competi na vela, então Olimpíada de Barcelona 92 foi a dura experiência de aprender com uma derrota, tanto nós quanto o Torben, para depois a vela do Brasil chegar à sua redenção, dar a volta por cima, onde o Brasil venceu no quadro de medalhas nos Jogos de Atlanta, batendo os americanos em casa, britânicos, espanhóis, enfim. Foi um momento assim importante para a vela nacional e eu seguia meu rumo de vida visando o que seria a 5ª participação em Sydney, quando minha vida mudou em 98. Com o acidente. Foi. E como que foi esse momento, Lars? Porque a gente entrevista, né, aqui no Game Changers, vários atletas que contam a dor e como que eles se preparam para parar. Mesmo parar programado já é doído. Como é não parar, mas no caso interromper uma trajetória e ter que se reinventar? É tipo da situação que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Então, vivia do meu corpo, o atual medalhista olímpico, já planejava o que seria os Jogos de Sydney 2000, mas naquele ano de 98 tinha uma grande meta, porque o Campeonato Mundial de Vela da classe Tornado seria e foi realizado na raia que eu mais treinava, que era a raia de Búzios. Motivação estava lá em cima. Nesse ano a gente foi campeão brasileiro, sul-americano, vencemos a pré-olímpica nacional, mas eu tive uma contusão praticando um torneio de badminton. Eu jogava badminton em paralelo à vela, né? Aí fui disputar a Semana de Vela de Vitória, no Espírito Santo, para ganhar ritmo de regata. E foi lá em Vitória que tudo aconteceu. Então, um novo desafio na vida, a trajetória da vela olímpica acabada, eu me tornava um deficiente, como me recolocar perante a sociedade, então veio a ideia de criar o projeto Grael, depois o convite para voltar a morar em Brasília e ocupar cargo na gestão esportiva, então veio após, né, o acidente, e depois eu aceitar o desafio de voltar a competir contra atletas ditos normais, e me reinventando na vela, não mais na classe Tornado, que pela configuração do barco, de ser um catamarã, não tinha como eu velejar com uma perna só. Foi o Torben que me convenceu a velejar de Star, porque o Star tem um barco, tem um cockpit estreito. Ele achou que daria para fazer manobras, quem sabe, quase tão rápido quanto um velejador normal. Aí veio o desafio. E aí, Lars, eu queria explorar um pouco desses elementos da sua força, pelas quais você faz palestras e é conhecido, né? Nesse momento você poderia ter desistido, você poderia ter se entregado, você poderia ter seguido para um caminho até de se reinventar, precisaria para você competir nos esportes paralímpicos, mas você decidiu ir nesta trajetória. Atendeu gestão e tudo, mas se reinventou. O que tem dentro de um atleta, especialmente de atletas campeões como você, que você pode trazer para todos nós? Como eu disse antes, como eu não sabia que poderia passar na minha vida uma experiência como essa, não é uma coisa que você planeja ou imagine qual seja a sua reação. Aconteceu. Então, no momento que eu estava buscando um significado para a vida e uma dúvida, né, vale a pena viver dentro dessa nova realidade? A primeira coisa que passa na sua cabeça. Mas naquele momento, eu estava internado aqui em São Paulo, no Einstein. Pessoas que passaram por situações semelhantes, que foram voluntariamente ao meu encontro, cada um trazendo uma história de superação, de volta por cima, de resiliência, são pessoas que me encheram de referência, para entender que se elas eram felizes, cada um da sua forma se recolocou perante a sociedade, eu poderia ser também. Então era você escolher, ser um sofredor, um pessimista, dizer que azar que eu dei com quanto
mar para Aquele aquela barco lancha passar entrar. justo em cima do meu, por que não dos outros, por que não em cima do meu corpo? Eu passaria a vida fazendo essa pergunta sem ter uma resposta. Então, quando você está no limiar entre vida e morte, e você opta pela vida e luta por ela, então você entende que a partir dali, tudo que vier para melhorar a sua qualidade de vida, melhora. Então eu fui entendendo ao longo do tempo que mudou a característica, me tornei um deficiente, uso muletas, uma vez ou outra uso a prótese para andar e tal, mas a minha capacidade de ser feliz não estava restrita, ela não se restringiu, e sim a forma de pensar, de como encarar a vida. Então eu acho que, às vezes, a teimosia ou a perseverança, a persistência de um atleta praticar esporte olímpico, vela, tão intensamente rotulada como esporte de elite no Brasil, no país da monocultura esportiva do futebol, o cara tem que ser um teimoso, né? Tem que ter uma tenacidade, uma perseverança, uma disciplina, não se entregar. Então, eu acho que todo esse conjunto pesou, mas realmente referência de pessoas que passaram por situações semelhantes é o que mais me marcou. Por isso você está aqui, porque além de sempre, quando eu te conheci, uma admiração longeva pelas telas, e você sempre passou essa coisa de ser um game changer, né. E o esporte, Obrigado. ele essa comunidade, esse ecossistema, É verdade. certamente você conviveu com outras pessoas, hoje eu convivo com pessoas com deficiência no esporte paralímpico, o Misael esteve aqui como um game changer, É, é um gigante. Misael, um exemplo, né? Um herói como atleta e depois como dirigente chegou à presidência do poderoso, né, e eficiente Comitê Paralímpico Brasileiro. Exato. Grande líder da transformação, né, um dos Seguramente. é. Vamos falar desse lado do Lars Grael, o Lars Grael como gestor. Uhum. Você já foi secretário de esporte nacional, estadual, como é que é ocupar essa cadeira? Ali você teve apoio para fazer as transformações que você gostaria? O ambiente de gestão pública a gente sabe que não é fácil. Então você encontra a burocracia, que é aquilo que faz a máquina não andar, restrições orçamentárias, onde o esporte existe como cadeira de secretaria ou de ministério, mas com pouco orçamento para você pensar em políticas públicas em âmbito nacional, intromissão político-partidária, existe na vida pública. Quando eu fui chamado para voltar a Brasília, que tinha morado lá na minha infância, o convite veio do então presidente Fernando Henrique, do recém-nomeado ministro que chamava-se Rafael Greca, até há pouco tempo prefeito em Curitiba, acho que exerceu 3 mandatos como prefeito. Ele me chamou para voltar a Brasília. Comecei como diretor do Ministério do Esporte e Turismo e depois como secretário nacional de esportes. Foi uma experiência rica, um desafio muito grande, bem diferente do ambiente do esporte olímpico, onde você tem disciplina, metas, treinamento e resultados, né? Então foi uma experiência válida. Quando terminou o período em Brasília, em 2002, eu fui chamado para voltar à minha terra natal, que é São Paulo. Eu tinha nascido em São Paulo, mas nunca tinha morado efetivamente em São Paulo. Então, aquele período no governo estadual, era o governador Geraldo Alckmin, foi também igualmente rico, né? Conhecer mais e melhor o nosso estado e tentar fazer a diferença no campo da gestão esportiva. Mas também era um momento que eu não queria me perpetuar em cargos públicos, porque eu não tinha ambições políticas, candidatura, deputado, nada. E ao mesmo tempo que o próprio Torben, a minha esposa Renata, me chamavam de volta para o mar, né? Uhum. Então, o desafio de voltar a competir em alto nível e produzir um resultado nessa fase final da minha carreira é algo que me motivou. Fazer as pazes com o mar, o ambiente onde eu dediquei parte importante da minha vida, onde eu quase perdi a vida. Então, eu tinha que fazer, romper essa mágoa, esse temor, então voltar a velejar, competir, produzir resultados, foi para mim uma coisa que me trouxe uma satisfação e completou um processo de resiliência. Você está me fazendo lembrar, conheci Renata e te entrevistei pela primeira vez em Chicago, onde você estava Foi, fazendo uma grande competição mundial.
Como é que teve aqui Glenda falando da relação com o mar e tal, como é que é esse ambiente? Como é que é um campeão com essa capacidade de articulação política, de mudança de ecossistemas, voltar para o mar? É sobre você, essa volta? Eu acho que sim. Era provar para mim mesmo o que eu seria capaz de fazer e então entender todo um sentido da vida, fazer o que a minha família tem na genética, que é a paixão pelo mar, do avô, dos tios, dos irmãos, dos primos, enfim, a volta para o mar era uma coisa que eu precisava fazer. Então acho que voltar a competir, aceitar desafios, me recolocar na vela, velejando num barco totalmente diferente, era quase que recomeçar, sair do Tornado e ir para a classe Star. Então comecei como sparring do Torben e do Marcelo Ferreira na Olimpíada de Sydney. O sparring é o barco referência para treino. Treinador deles na Olimpíada junto com meu tio Eric. Eles foram medalha de bronze em Sydney. E aí fiquei na mesma função nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, quando ambos voltaram à medalha de ouro, ao topo do pódio. Então, e também era coordenador da equipe olímpica de vela. Aí depois voltei a competir em barcos de maior porte, na classe 12 metros, na vela de oceano, mas foi no Star onde eu fui sentindo que talvez tivesse espaço para sonhar com um título mundial, que seria altamente improvável, competindo contra atletas ditos normais, e assim veio. Acho que a medalha de bronze no Mundial em 2009 na Suécia acendeu o farol da esperança que eu poderia sonhar com o título. Sonho que só foi se concretizar 6 anos depois. Que espetáculo. Lars, por que você nunca quis competir, na vela paralímpica? Boa pergunta. A vela paralímpica no Brasil estava ainda engatinhando. Os primeiros barcos, os primeiros velejadores, numa entidade paralela à Confederação Brasileira de Vela. E como eu estava velejando contra atletas ditos normais, então o sarrafo lá em cima, né? Comecei a competir, a ter o primeiro título internacional campeão sul-americano em 2005, em Buenos Aires, com Marco Lagoa. Aí vieram 8 títulos continentais, mas o Mundial era o grande target, então eu estava perseguindo esse título mundial que foi acontecer em 2015, em Buenos Aires também, aí em dupla com Samuel Gonçalves, veio do nosso projeto Grael. Ainda continuei com Samuel até o vice-título mundial em 2017, foi minha última participação em campeonato mundial, que a gente foi vice-campeão. Depois campeão ainda do hemisfério ocidental em 2018, aí em 2019 eu sentia que o corpo já estava reclamando muito, né? Da sobrecarga. Você velejar com uma perna só e com a força que a vela requer, então comecei a ter muitas dores no ombro, no joelho, na lombar, então o médico dizendo que eu tinha que parar ou fazer cirurgia, então eu percebi que era hora de parar. Mas eu parar de competir internacionalmente, aí eu fui aceitando um ou outro desafio de velejar, então velejo ainda pelo prazer de velejar, cada vez menos intensamente, mas é como às vezes eu disse num evento, quando eu fui apresentado colocaram ex-atleta, tudo bem, ex-atleta eu topo, agora ex-velejador não. Ex-velejador é quando o velejador morre. Então a gente continua velejando o tempo que der na vida. Ex-atleta de competição, né? Pode ser. Que bom. Você falou do Samuel Gonçalves e vocês foram campeões juntos, né? E eu queria falar um pouco do projeto, mas antes, você se sentiu campeão 2 vezes de ver alguém que saiu do projeto que você criou com seu irmão? Olha, nós vimos isso sim, e não só eu e o Torben, todos aqueles que ajudaram a concretizar o projeto. Então seria difícil de nominar todos, o outro irmão Axel, o Marcelo Ferreira, a Joana, então quanta gente que remou na mesma direção. Então o projeto Grael já existe há 27 anos, que a gente completou em agosto passado. E 21 mil jovens que passaram pelos núcleos, né? Então você poder impactar a vida de milhares de crianças, oferecendo para eles pelo menos uma parte do sonho que nós tivemos, e muitos aproveitaram oportunidades. Então a gente hoje olhar e ver, por exemplo,
maior evento de vela no Brasil, que é a Semana de Vela de Ilhabela, os veleiros de oceano e tal, no início apareceu um jovem vindo de projeto social, as pessoas olhavam, quem é esse rapaz? Eu não, veio de uma escolinha, Projeto Grael. Hoje em dia quase todo barco tem um jovem vindo de projeto social de lugares diferentes do Brasil. Então é muito legal a gente poder, de alguma forma, democratizar ou deselitizar o nosso esporte. E essa foi uma das motivações, né, a gente já conversava. Principal. Você olha, eu escuto a história da sua família, né, só de vocês terem vindo, a mãe, né, a raiz ser de fora da Europa, mas vocês fizeram essa escolha e conta mais um pouco, porque, não é só um projeto social para formar campeões, pelo contrário, boa parte do investimento do projeto de vocês é para desenvolver mão de obra para atuar na indústria. Isso a gente Exatamente. não vê muito, né, Lars? Não, ou seja, a gente é uma espécie de Senai da vela, já que não existe isso especificamente. Porque quando a gente criou o projeto Grael, foi uma ideia que nós tivemos assim, conversando com um prefeito que existia à época em Niterói, chamado João Sampaio. Uhum. E ele disse que se nós voltássemos de Atlanta com as medalhas, ele queria homenagear a gente. E nós dissemos, eu, Torben e Marcelo, que se nós voltássemos com as medalhas, o que a gente queria era compartilhar um pouco do nosso conhecimento, não só ser homenageado. Então surgiu o conceito do Projeto Grael em 96, que a gente só conseguiu materializar, começando uma escolinha na praia, em 98, 2 anos depois. Ali começou com uma coisa despretensiosa. Eram 2 containers na praia de Charitas, em Niterói, uma lona tensionada entre um e outro para fazer uma área sombreada, um chuveirinho, banheiro químico e os barquinhos à vela. Assim começamos. E aí começou o início muito precário. E nós vimos que mais do que fabricar a ilusão de formar velejadores, muita gente era contra, dizendo que a gente estava vendendo uma falsa esperança. Então isso virou um desafio maior. Quando o Torben foi campeão olímpico pela segunda vez em Atenas, ele resolveu então retribuir, através do projeto Grael, um pouco do que a vela deu para ele, comprou uma sede definitiva ao projeto, que era uma instalação de um ex-restaurante hotel abandonado na beira do mar, estava em ruínas. Ele comprou aquilo, a gente mudou da praia e fomos então para essa instalação, onde a gente passou a ter um espaço melhor. Então, além de ensinar o jovem a nadar, que isso é uma questão fundamental, porque tem a ver com segurança, ensinar a remar para ter o primeiro contato com o mar, tem dia que não tem vento, eles vão remar para estar em contato com o mar, ensinar a velejar, que é o nosso esporte, mas aí veio outra questão importante, educação ambiental. O jovem entender que ele está num lugar maravilhoso, que é Rio de Janeiro, Niterói, Baía de Guanabara, mas encontrar água muitas vezes emporcalhada, poluída. Então ele entender a origem daquela questão, falta de saneamento, comportamento, o que fazer com lixo, né? Então você formar nesses jovens agentes multiplicadores de consciência ambiental. Maravilhoso. E mais do que isso, aí foi o outro irmão Axel que ajudou a gente criar um conceito de oficinas técnicas profissionalizantes, porque nesse segmento marítimo, náutico, naval no Brasil, falta mão de obra capacitada. Uhum. No mercado de óleo e gás que o Brasil extrai parte das suas riquezas do mar, nós importamos mão de obra porque não tem gente apta a conduzir embarcações, a operar em alto mar. Então, criamos oficinas onde o jovem aprende a mexer com fibra de vidro, né, fibra, catalisador, resina, mexer com molde, desmoldar, oficinas de carpintaria e marcenaria naval, elétrica de embarcações, manutenção de motores de combustão a diesel e gasolina, a mexer com a parte de capas e velas, reparo de capas e velas, corte, costura, biblioteca. Então a gente foi avançando nesse sentido, porque nem todo jovem manifesta a vontade ou o talento para ser um futuro competidor na vela, mas muitos buscam ali um caminho profissional. Então Uhum. hoje em dia a gente olhar para trás desses 21 mil jovens que passaram por lá, tudo bem que é uma ação de cidadania, mas tem comandante hoje de navio da Transpetro, né, transportando óleo e gás, uma responsabilidade ambiental, Que veio do ex-aluno. projeto. Comandante das barcas, Rio-Niterói, transportando milhares de vidas por dia.
veio do projeto. O oficial da Marinha do Brasil recebeu os Padim da Escola Naval, veio do projeto. E a consequência de você criar velejadores que surgiram campeões na vela, isso é uma consequência de você democratizar a atividade. Uma conversa maravilhosa com Lars Grael aqui no Game Changers hoje. A gente começa a compreender a origem, a vida, a importância, o peso da família na vida dele, mas a gente expande nessa conversa para como ele, para além do impacto, além das medalhas, como ele e a família trouxeram uma nova visão também para os projetos sociais. Projeto Grael, onde forma cidadãos, onde forma esportistas e onde forma pessoas capacitadas para trabalhar numa indústria que traz tanta riqueza para o nosso país e, portanto, eles investem para valorizar e distribuir essa riqueza. Tá maravilhoso esse papo. Lars, eu lembro lá em Chicago quando você me ensinou o impacto dos grandes eventos esportivos no mundo. E você me trouxe um número que a decisão de Barcelona, que recente eu fui descobrir lendo quantas décadas eles passaram lutando pelo projeto, mas como Barcelona fez daquela Olimpíada, ela fez o PIB do esporte naquele país movimentar. É verdade. A gente vê as últimas Copas do Mundo, onde a visão dos dirigentes é mudar a economia, é mudar a cultura, é abrir o país para o mundo, vê-se Catar, vê-se agora a visão da Arábia Saudita. Perfeito. Onde está o Brasil? Do que a gente realizou, o que ficou e como que a gente está olhando campeonatos como a Copa do Mundo Feminina? Seria injusto a gente falar que o Brasil, ao sediar grandes eventos, não produziu legado nenhum. Algum legado teve. O que não teve foi uma lógica concatenada de você sediar grandes eventos, fazendo grandes investimentos, e com isso você poder fortalecer a educação física no país, a prática esportiva e desenvolver o turismo em função disso. Por exemplo, a Alemanha, do pós-guerra, destruída, em ruína, se reconstruiu e se apresentou ao mundo mostrando uma nova Alemanha quando fez, por exemplo, a Copa do Mundo de 74, ou logo antes, a Olimpíada de 72, em Munique. Mais tarde, Barcelona fez isso, né? Sediando o Mundial da FIFA em 82, 10 anos depois, a Olimpíada, fazendo uma transformação urbana na metrópole de Barcelona. Outras experiências foram semelhantes. Os Estados Unidos estão fazendo algo um pouco diferente, mas fazem. O Brasil, nós nos candidatamos a sediar grandes eventos. Começou com os Jogos Sul-Americanos em 2002, que era estratégico para conseguir votos para os Jogos Pan-Americanos. Então veio o PAN em 2007 no Rio de Janeiro, muito bom. Depois veio os Jogos Mundiais Militares, 2011 no Rio de Janeiro, evento em termos de participação esportiva grandioso. O Brasil teve um resultado tecnicamente excelente. Copa do Mundo da FIFA, 2014, tendo tido a Copa das Confederações antes, e depois Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Pô, que sequência ótima! Mas onde se priorizou, debateu muito sobre instalações esportivas, grandes obras, aí vieram denúncias e tal. E quando você fala o legado que ficou disso? O Brasil cresceu, o investimento em esporte olímpico e paralímpico aumentou, é fato. Hoje o Brasil é uma potência paralímpica. Já cresceu no quadro de medalhas nos Jogos de Londres. Chegou no Rio de Janeiro com 19 medalhas, 21 em Tóquio, 20 em Paris. Houve um crescimento, mas eu acho que em termos do Brasil capitalizar desse movimento importante que é para a economia, que é o esporte também como elemento indissociável de saúde preventiva ou de educação de qualidade, essa lógica não aconteceu com muita clareza. Então acho que não adianta a gente ficar chorando o passado, é tempo de corrigir, da gente fortalecer o conceito do esporte perante a sociedade. Como? Vou fazer uma simulação. Se Lars hoje sentasse com uma caneta, seja em qualquer área, né, de tomada de decisão, você começaria
como a fazer essa transformação e tornar o esporte verdadeiramente importante, não só para a nossa economia, mas para o nosso país? Eu acho que o LARCE, ninguém sozinho conseguiria transformar isso. Não basta a caneta ou a cadeira de um secretário, de um ministro. Você tem que ter uma política de Estado com relação à relevância do esporte. Tratar o esporte isoladamente, sem tratar de saúde, de educação, de economia, de turismo, de prevenção à violência, é tratar só de competição e medalha. Tudo bem que os medalhistas, os campeões, os títulos mundiais vão, de alguma forma, inspirar a sociedade, novas gerações, mas o esporte não pode ser visto só pelo quadro de medalhas. Nem com Então, ações tão pontuais, né, claro. Lars? Então eu acho que o que nós temos hoje no Brasil, muitas vezes, gestores bem intencionados que criam programas, projetos, às vezes dentro do mesmo governo o gestor cai o projeto, cai o programa, vem um outro que quer fazer uma ideia nova, é uma dispersão de recursos públicos sem ter uma clareza de qual a política que nós queremos para o esporte no nosso país. Então não existe a clareza da inserção, por exemplo, do Brasil, que teve um resultado trágico com relação à pandemia da Covid, que ficou claro que falta investir muito em saúde preventiva. As políticas públicas de saúde, e eu não sou um médico, mas visam nitidamente a resolver a partir do que o cidadão, a cidadã brasileira está doente. Então, você tem um sistema único de saúde, a rede médico-hospitalar, farmácias populares, programas de ambulância nos municípios, médicos de família, mas vem cá, e a saúde preventiva? Aonde que entra, por exemplo, um investimento maior em exames preventivos, né? Para a pessoa detectar problemas ou garantir que a saúde esteja em ordem. Programas de estímulo, atividade física, que não é necessariamente o esporte de rendimento. Então, o esporte no sentido participativo, lazer, da inclusão, as pessoas melhorarem índices cardiorrespiratórios, né? Melhorarem a questão de combater o sedentarismo. Exato. Fundamental. E a gente tem número para isso, Tem né, Lars? número para isso. A gente sabe, os países fazem, falta uma grande estratégia, Saneamento falta uma visão básico. sistêmica. Brasil no século XXI, nós termos ainda quase metade da população brasileira desassistida de coleta e tratamento de esgoto. Isso talvez seja a maior forma de contaminação que tem de doenças que vão disseminando pelo país. Então, são mazelas que nós ainda temos. Por isso que eu acho que a saúde preventiva deveria ser amplamente fortalecida. Lembro que há anos atrás, quando o professor Tubino era o nosso gestor nacional de esportes, sendo ele um acadêmico, um estudioso, era presidente da Federação Internacional de Educação Física, ele representou a FIEP e o Brasil num evento, esse dado é antigo, do ano 2000, mas o cálculo na época da Organização Mundial de Saúde dizia que cada dólar investido por uma nação, um estado, um governo, em programas de atividade física, educação física e esporte, o mesmo estado economizava 3 dólares e 20 centos em saúde. Isso falando só em saúde. Então eu acho que é essa a importância que a gente falta ter a clareza do papel social do esporte, além das medalhas. Visão sistêmica, estratégia. E falando em números, você recentemente foi anunciado como embaixador de uma atividade maravilhosa, de uma iniciativa da Soul Sports, da Fabiana Bentes, e vocês fizeram um trabalho do PIB do esporte no Brasil. E esses números, vocês trouxeram esses números talvez para estimular, né, e para dar visibilidade. Conta um pouco dos grandes achados dessa pesquisa. Era importante porque quando nós falávamos que o esporte é importante para a saúde, para a educação, para o turismo, para a economia, para a segurança pública, era um discurso vazio. Nós não tínhamos dados para poder sustentar a nossa retórica. E ao mesmo tempo que, para tudo no Brasil, calcula um PIB. PIB da cultura, o PIB do agronegócio, o PIB da indústria, da prestação de serviços, tinha até o PIB do impacto da baleia jubarte com relação ao turismo. E qual o PIB do esporte?
nunca foi feito o cálculo, até que houve uma metodologia para calcular o PIB do futebol. Atividade esportiva de longe a mais importante do Brasil, criaram uma metodologia, aí o AI foi a empresa que desenvolveu esse estudo, com vários apoiadores, e houve um cálculo do PIB do futebol. O cálculo era sério. Então a ideia era, será que é possível a gente ampliar essa metodologia e calcular o PIB do esporte, indo além do futebol? Então foi o desafio que a Fabiana Bentes fez através do Sou do Esporte e chamando parceiros para trabalhar. Comitê Olímpico do Brasil, que detinha todo o acesso às confederações e federações, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, a Confederação de Desporto Escolar, de Desporto Universitário, a Comissão Desportiva Militar Brasileira, trazendo o lado militar da história, o Comitê Brasileiro de Clubes, que tem uma capilaridade de 1.370 clubes filiados. Então foi feito todo esse cálculo, baseado em dados de 2023, o cálculo foi feito em 2024 e divulgado em 2025. Então, o que surpreendeu a todos nós, eu como embaixador, atuando voluntariamente nessa causa, o esporte hoje mostra que 1,69% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro, que é o que a economia gera de riqueza, vem do esporte. Ah, mas é menos de 2%, é pouco. Não é não, é muito. É inclusive mais do que a própria cultura. E olha que para ter um dado fidedigno, confiável, uma série de atividades correlacionadas ao esporte não entraram nesse cálculo para não mancharem a credibilidade dessa metodologia. Por exemplo, os esportes rurais movem milhões, bilhões. Então, Festa do Peão de Barretos, Americana, Jaguariúna, no Brasil inteiro, não entrou. Há um debate se isso é esporte ou não. Não entrou. Automobilismo, motociclismo amador, não entrou. Sobretudo, algo que é correlacionado ao esporte, que são as bets, que movem bilhões, se colocar isso no cálculo, mais do que dobra esse percentual do PIB do esporte. Mas não é. Mas é uma atividade econômica prevista em lei, agora regulamentada, e que mexe com apostas baseado em resultados do esporte. Não entrou no cálculo. Então mostra que esse PIB mostra uma relevância econômica. Então, para aquele que acha que o esporte não tem nada a ver com a saúde ou com a educação, com a economia tem. E nesse estudo também, está ali que 25%, se eu não estou enganada, ele está correlacionado nesse PIB com os próprios clubes. Mas a gente sabe que, historicamente, tem muitos clubes que, inclusive, geram medalhistas, que incentivam essa prática, que tem um impacto positivo de prevenção, de saúde mental, não necessariamente estão em boas condições econômicas. Como é que você vê esse momento, esse futuro dessa organização mais econômica dos clubes, que você também, o CBC, que você é embaixador? Qual o movimento que está faltando e agora com um número tão expressivo de atletas, de vencedores, mas um impacto social gigante e que alcança regiões que uma política centralizada não alcançaria? Alguns anos atrás, criou-se no Brasil primeiro uma Confederação Brasileira de Clubes. Foi criada em 1990. Passou a ter acesso ao Conselho Nacional do Esportes a partir de 2001. E mais tarde conseguiram mudar a Lei Geral do Esporte, a chamada Lei Pelé, Lei 9.615, e prevendo recursos, uma fatia mínima das loterias da Caixa Econômica Federal em favor dessa Confederação Brasileira de Clubes. Mas a lei só foi regulamentada em 2014, quando puderam aplicar os recursos. Me chamaram depois para ser um embaixador dos clubes, sabendo que no Brasil a nossa cultura esportiva ela é clubística, em sua ampla maioria, nada exclui iniciativas de associações esportivas, de academias de ginástica, de judô, de lutas, o esporte militar, as ONGs, mas a ampla maioria do esporte brasileiro vem de clubes. Clubes que estavam há muitos anos desamparados, formando atletas, colocando atleta em Olimpíada com toda a dificuldade e na hora de uma medalha nunca chamavam o clube para compartilhar o esforço que ele teve. Então, quando o CBC
passou a receber um pedacinho das loterias, como tem o Comitê Olímpico, Paralímpico, Desporto Escolar, Universitário, ele passou a ter um trabalho de resgatar no Brasil o calendário dos campeonatos brasileiros interclubes, em parceria com as confederações que não tinham meios para promover esses eventos, apoiando os atletas com passagens aéreas, que é fundamental. Os clubes, então, passaram a receber, conforme o critério, recursos para equipamentos e materiais esportivos, para equipes multidisciplinares, contratando dentro de limites técnicos e profissionais do esporte para dar apoio a essas equipes. Então, quando o CBC começou, virou o Comitê Brasileiro de Clubes, logo depois, tinham 17 clubes. Hoje tem 1.370 clubes filiados. Então, cresceu de forma exponencial. Então, o papel dos clubes é muito importante, mas ainda assim, tem clubes que são muito pequenos, que têm uma vocação ou têm uma expertise, né, um conhecimento adquirido de formar atletas que não têm meios para gerir recursos que têm origem em recursos públicos. São recursos auditáveis, que passam pelo Tribunal de Contas da União. Tem clube que não tem condição de fazer um pregão eletrônico, uma licitação. Então, eu acho que cada vez a gente tenta, de alguma forma, chegar nesses clubes que têm essa capacidade. Por exemplo, na vela, você tem mais de 60 clubes ativos no Brasil. O Brasil conquistou 19 medalhas olímpicas na vela. 17 vieram de 2 clubes pequenininhos, o Rio Yacht Clube em Niterói, o Yacht Clube Santo Amaro em São Paulo, na represa Guarapiranga. Então são clubes pequenos, mas são núcleos de excelência, clubes que precisam de apoio para continuar. E Lars, você que tem uma profundidade em tudo que faz, se você olha o Brasil hoje, com toda essa história que a gente já percorreu, com 1,69% de impacto, e você olha o mundo, hoje, como ecossistema do esporte, onde você acha que a gente poderia mirar? E por quê? A gente pode pegar exemplos de outros países de como fizeram. Não necessariamente copiar, ver os sistemas de cada um. Por exemplo, os Estados Unidos da América, potência número 1 do mundo, não tem um Ministério do Esporte, não tem verba pública. Então, o esporte é muito relacionado à educação, ao high school, ao esporte universitário, trampolim para o esporte de mais alto rendimento. Você tem também os clubes lá, mas os clubes atendem uma parcela da população. É uma gestão do esporte de forma liberal. O esporte é uma organização de direito privado e funciona com grandes resultados. Mas é um país capitalista, com uma economia liberal e com uma estrutura já montada para isso. E com cultura de doação quando precisa, E uma né? De cultura investimento, de de doação patrocínio, muito grande. porque essas universidades, de alguma forma, têm esses grandes doadores por trás. Verdade. Mas é outro sistema. A própria Guarda Costeira americana funciona com doação. As pessoas doam dinheiro. Ou quando vão falecer, deixam na herança percentual para a Guarda Costeira, ou para apoiar esporte. O escotismo vem disso, né? Quando você já pensa na China, outra potência, então regime central, né? O Estado poderoso, que provê meios para que a China seja uma potência esportiva. Tem países onde o desporto militar substitui, de certa forma, o financiamento de atletas, então gerando um profissionalismo, trazendo isso para as Forças Armadas. O Brasil também tem o programa Forças no Esporte, o programa olímpico, o programa de atletas de alto rendimento, Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem tido um trabalho excelente com relação a isso também. Isso se soma à estrutura dos clubes, das academias, das ONGs. Então as ONGs, o Instituto Reação, do Flávio Canto, né? Grande amigo. Fez uma campeã olímpica. Isso é um orgulho para ele, para o judô, para o esporte brasileiro. Então, o Brasil tem essa capacidade de você ter uma matriz diversificada na formação esportiva. Mas o que a gente precisa ter é uma lógica de ter uma política de Estado, de médio e longo prazo, metas pré-estabelecidas e melhorar o ambiente de governança no esporte no Brasil. Muitas vezes a gente pode dizer falta dinheiro. Em alguns níveis seguramente falta, mas em outros eu acho que a gente esbanja. Então, melhorar a qualidade dos gastos, ter uma lógica por trás disso tudo. Maravilha. Estamos escutando aqui
números super relevantes, né, que o Brasil, a área esportiva representa 1,69% do PIB brasileiro, maior que muitas áreas que a gente fala pelo tempo. O impacto não só de gerar campeões e medalhas, mas principalmente o impacto social, a transformação e a inclusão desse PIB do esporte. Lars volta num número interessantíssimo, onde cada dólar investido no esporte, ele gera 3 dólares em prevenção de saúde. Então, estamos prontos, mas ainda carentes de uma articulação mais sistêmica, de políticas mais permanentes, e que todos nós, né, façamos a cobrança, porque, de um lado, projetos excepcionais, de muito impacto e resultado, de outro, falta essa estratégia. Então, estamos aqui com Lars Grael, um dos nossos Game Changers. Lars, estamos ouvindo que em 2026 vem aí o filme Viver de Vento. Você foi contra, mas agora eu acho que se jogou aí, vai ser interpretado pelo ator Daniel de Oliveira. O que isso significa para você? Eu não estava preparado para ser interpretado num filme, até porque é uma obra inacabada. Então, sempre achei estranho contar a biografia de alguém que ainda está vivo. Cheguei a escrever 2 livros, um pela editora Gente, em 2001, então com uma ghostwriter que me ajudou muito, que já não é mais ghost, Cristina Nabuco. Depois, em 2015, com uma outra obra, já pela Edições de Janeiro, eu com Eduardo Rata, um jornalista de esporte que é um amigo de muitos anos. Mas quando falaram de fazer o filme, tinham havido algumas tentativas que não lograram êxito. Mas esse cineasta é um teimoso. O Marcos Gutmann, ele tentou e se organizou e falou que ia fazer. Eu estava um pouco incrédulo disso, mas ele conseguiu viabilizar. Então, criou esse nome Viver do Vento, que tem a ver com a nossa trajetória, minha, do Torben e de outros que tentaram viver do vento, cada um da sua forma. E aí ele conseguiu captar o recurso, fazer um roteiro. Tá certo que é uma ficção romantizada, baseada numa história real. Então não é exatamente o que aconteceu, né? Até porque é difícil de você retratar num filme cenários de regatas que aconteceram no passado. Então, ou faria um documentário totalmente fiel aos fatos, aos números, ou faria uma história romantizada que é o Viver do Vento. Mas ele, né, chamou um mineirinho, Daniel de Oliveira, para interpretar o Lars Grael. Aí já tem mais ponto. Tem mais ponto. E ele é um cara sensacional. Tive a oportunidade de levar ele, a Carol Abras, que interpreta a minha esposa Renata, o Mohamed, que é outro ator que interpreta o Torben. Então a Carol e o Daniel velejaram comigo no barco, para tentar passar um pouco do astral, da paixão, da forma de fazer, de falar. Eles estão evoluindo, o filme está rodando. Que maravilha, estou curiosíssima. Estão filmando, montaram um set de filmagem no Rio Yacht Club, nosso clube em Niterói, um outro no museu em Niterói, um outro numa casa em Botafogo. Está indo, eu acho que esse filme deve sair do forno ano que vem, 2026. Então nos conte, porque esses elementos que a gente tem essa oportunidade de conversar, mas essa inspiração, ela instiga outros elementos que você traz, e certamente o filme vai falar sobre isso. Superação, vamos voltar nessa palavra? Como esse é o tema. O esporte em geral e como a sua história pode inspirar, suas palestras também são sobre isso. Essa questão da superação, fala um pouco mais. Eu acho que a superação está na vida de todo atleta, cada um da sua forma. A meta, a glória, não é necessariamente a medalha olímpica, um título internacional. Eu vejo tanta gente que começa a praticar o esporte já na fase adulta, outros na terceira idade, começando a caminhar, a correr, a participar de uma prova, 3.000 metros, 5.000, 10.000. Então, são exemplos de superação, cada um da sua forma, buscando qualidade de vida, buscando saúde. Então, o nosso caso foi o mar, veio o mar pela influência de família. Então, eu acho que o tema superação,
a inspiração é muito importante. Então, por exemplo, quando eu tive o acidente e estava hospitalizado, me sentindo ali na pior, eu nem podia falar, eu estava entubado, mas, para minha surpresa, houve uma ligação telefônica lá para o Einstein, de um ícone, né, um ídolo da minha juventude, que eu nunca tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, infelizmente, João do Pulo. João Ah, uma Carlos de história Oliveira, incrível né, dele. recordista mundial de salto triplo, 2 bronze olímpicas, né? O João do Pulo ligou para dar uma mensagem de motivação, de ânimo para mim, por aquilo que eu estava passando, porque ele passou por situação semelhante. Gente, vindo daquele homem que era meu herói, me encheu de referência, então foram outros que produziram referência para mim, então a gente traz uma responsabilidade saudável, né, de gerar referência para outros também. Eu acho que isso motiva muito, né? Inspiração. Espetacular. Lars Grael, avô de 2 netinhos. 2 netinhos. O que o Lars Grael de hoje, o que o Lars Grael vovô diria para o Lars Grael quando ele começou hoje? O que você diria agora? Para nunca desistir dos seus sonhos. Eu não desisti. Momentos onde eu achei que o sonho era improvável de acontecer. Uhum. De ser um atleta olímpico, de ser um medalhista, de me recolocar na vida após o acidente, de ser um gestor público, ser um palestrante, mas eu acho que sempre, eu nunca perdi a capacidade de sonhar, continuo sonhando. Então hoje em dia eu vou redimensionando os objetivos. Não é só perpetuar a vela na família Schmidt-Grael, não, isso é uma consequência, mas a gente poder passar isso para outros jovens, por exemplo, da Escola de Vela de Ilhabela, que surgiu lá, onde eu pude apoiar anos atrás pelo projeto Navegar, a prefeitura abraçou o projeto, virou uma escola de vela municipal, que até mesmo o Robert Scheidt representa essa escola, além do Yacht Clube Santo Amaro, a escola leva o meu nome. Ah. Então, é uma responsabilidade legal. Embora seja uma homenagem, a gestão seja própria, mas daquela escola de vela surgiu o único campeão mundial da vela brasileira sub-15, há pouco tempo, veio de lá, o Alex Kuhl. Então, de uma escola de vela municipal, pública. Uhum. Então, não é de um clube chique nem nada. Então, acho que isso é legal, a gente mudar a imagem do esporte, cada um do seu jeito, da sua forma. Você se qualificou aí, né, esportista, gestor, influenciador, no melhor sentido dessa influência, mas você para mim sempre foi muita inspiração, assim. Muito Você é obrigado. um personagem inspirador, que eu acho que é um grande papel. Obrigado, Elô. Lars, vamos para perguntas capciosas. Vamos lá. Você tem aqui um cartão vermelho. Ah, Se você não quiser responder, você me uso dá a um raquete ou cartão uso o vermelho. cartão? Não, não joga raquete em mim, não. Raquete é outra história. Cartão vermelho. Para gerar mais impacto no Brasil, faltam políticas públicas, vontade política, governança, articulação do setor privado. Se você tivesse que escolher 2, qual você escolheria para começar a mudar? Resposta é difícil, porque é tudo junto, né? Tá. Eu acho que, sobretudo, políticas públicas, né? Para garantir que essas políticas sejam políticas de Estado, independente se o partido que está no poder é de esquerda ou de direita, o governo A ou B. Maravilha. Na última Olimpíada foi a primeira de uma longa história sem trazermos medalhas, né, para o Brasil. Isso significa que nós estamos em dificuldade na vela brasileira? Eu acho que é uma mudança de geração. Uhum. A vela do Brasil teve a sua primeira medalha olímpica em 68 no México, classe Flying Dutchman, com Reinaldo Conrad e o Burkhard Cordes. Desde então, só deixou de fazer medalha nos Jogos de Munique em 72, onde o Brasil chegou perto, mas não fez medalha, 20 anos depois em Barcelona, quando eu estava lá na equipe de vela, que nós naufragamos naquela Olimpíada e serviu de aprendizado ao Brasil voltar triunfante em 96. E de lá para cá isso não tinha acontecido, aconteceu em Paris, porque a vela olímpica brasileira está numa fase de renovação, a geração anterior de Torben Grael, Marcelo Ferreira, Lars Grael saiu de cena,
Robert Scheidt e Bruno Prada também saindo de cena, e a Fernanda Oliveira também parou, a Isabel Swan, veio uma geração nova, que é o que salvou a Rio 2016, uma dupla feminina, Com a sua sobrinha, de Martine. um esporte super machista, que não tinha a menor ênfase para a vela feminina. 2016, o que salvou o Brasil foi uma dupla feminina, Martine Grael e Kaena Kunze, e que, por sorte, repetiram o feito Tóquio 2021. Então, alguma hora elas deixariam de ganhar, natural da vida. Podem até voltar a ganhar. Então, quando chegou em Paris, não coincidiu de ser o momento ideal delas, não foi, e o Brasil deixou de fazer medalha. Se você perguntar agora, em Los Angeles, vai fazer medalha? Não sei. Essa era a minha próxima pergunta. Essa mudança de geração ainda está acontecendo. Tem um pessoal novo chegando. O desempenho do Brasil hoje na vela jovem é um dos melhores do mundo. Classe Optimist, 420, 29er, no kite, no windsurf, IQ Foil, o Brasil está vindo com uma geração nova. Não sei se vai chegar em tempo de brilhar em Los Angeles em 2028. Então tem essa dúvida ainda muito grande. Tomara que a Martine e a Kaena voltem. Martine hoje está no CEIU-GP, Kaena também, vivendo da vela profissional, certíssimo, vivendo uma outra dimensão da vela, dos barcos sobre hidrofólios em altíssima velocidade, mas tomara que elas voltem, para ser o elo entre uma geração antiga e uma geração moderna que virá. Então, se perguntar se o Brasil fará medalha em Los Angeles, se fosse uma fotografia da equipe olímpica de hoje, eu diria que não. 2028 ainda falta, tomara que sim. Maravilha. Quem foi melhor nas Olimpíadas, Torben Grael ou Robert Scheidt? Eu acho que os dois chegaram ao mesmo nível. 5 medalhas olímpicas, num esporte que você só pode ter uma medalha em cada Olimpíada. Ambos com 2 medalhas de ouro. O Torben teve 2 de bronze e 1 de prata. O Robert Scheidt, 2 de prata e 1 de bronze. Se for analisar no quadro de medalhas, o Robert Scheidt foi um pouquinho mais, mas chegaram ao mesmo nível. Então acho que os dois estão no panteão dos heróis do esporte olímpico brasileiro. Estão aonde está a Rebeca Andrade, onde está a Giovanni, onde está Ademar Ferreira da Silva, Marcelo Ferreira e outros. Maravilha. Por que o Brasil fez uma trajetória, né, e de tanta glória no esporte paralímpico, se tornou o 5º do mundo, e o esporte olímpico brasileiro ainda não está lá? O esporte paralímpico no Brasil tem uma história muito bonita. De quando cria-se o movimento no Reino Unido, logo após a Segunda Guerra Mundial, num hospital de reabilitação de mutilados da guerra, em Stoke Mandeville, surge o movimento paralímpico, que no Brasil surgem abnegados, né, guerreiros defendendo o segmento. Sérgio Serafim Delgrande, em São Paulo, por exemplo, Aldo Mícolis, no Rio. Seu clube chama-se Clube do Otimismo. Olha que coisa legal. Desse movimento surgiu o Comitê Paralímpico Brasileiro, João Batista, Tânia e outros idealizadores, em 1995, para receberem verbas públicas a partir da Lei Agnello Piva a partir de 2001. O esporte paralímpico no Brasil já existia, já produzia medalhas, mas vivia no subterrâneo do esporte, porque não tinha visibilidade. Quis o destino que o Brasil, na Olimpíada de Sydney, embora tenha tido um bom desempenho de medalhas, não teve nenhuma de ouro. No país do futebol, houve uma leitura de fracasso. Na mesma Olimpíada, logo em seguida, na Paralimpíada, o Brasil esbanjou medalhas de ouro. Ali, o movimento paralímpico saiu do subterrâneo para ganhar visibilidade, as pessoas conhecerem, reconhecerem e admirarem. Então, cresceu muito no Brasil, hoje é a potência número 1 das Américas. Então, se o Brasil ainda almeja ser uma potência olímpica, entre os 10 maiores países do mundo em resultados em medalhas olímpicas, e ainda não chegou lá, está tentando, na Paralimpíada já é uma realidade. O Centro Nacional de Treinamento que tem aqui em São Paulo é um colosso, um espetáculo. Até o esporte olímpico usa as instalações para treinar ou para competir às vezes. Então, isso é motivo de orgulho. O Brasil deu certo no esporte paralímpico, pode melhorar? Sempre pode. Gerar mais oportunidade. As pessoas com deficiência tenham acessibilidade nas escolas públicas e privadas,
mais profissionais de educação física capacitados para poderem lecionar e ensinarem a prática esportiva adaptada. Então, o rumo está certo. Lars, para a gente encerrar esse bate-bola delicioso aqui, para bons ventos, né? Que você manda aquelas figurinhas que dá um astral delicioso. E por enquanto nenhuma vermelha, hein? Nenhuma. Tô bem, hein? Não, é você que é um craque mesmo. Vamos para Los Angeles. Esportes olímpicos e paralímpicos, as duas Olimpíadas e a Paralimpíadas. Se a gente encerrasse esse nosso Game Changers com você e você fizesse uma convocação para o Brasil, para esse ecossistema, para os atletas, para os dirigentes, para os coordenadores, para os líderes, qual a grande convocação que você faria para a gente falar mais de mobilização e a gente colocar o esporte, seja no impacto econômico, social ou ambiental, que ele tem voz suficiente para essa mobilização? O que você deixaria nessa mensagem final, em tom de convocação? Tipo o prompt de chat GPT, sabe? Faz em tom de convocação. Eu acho que nós temos que ter uma compreensão do papel, do alcance social do esporte. As medalhas olímpicas de nada serviriam se não servissem para inspirar jovens que começam hoje na vida, praticam o esporte, mesmo que precariamente nas escolas, nos clubes, nas ONGs, que têm como referência brasileiros que são extraordinários, que suam a mesma camisa, dignificam a mesma bandeira, que geram uma coisa importante para a sociedade, que é a referência. Mais uma vez falando de inspiração. O jovem hoje no Brasil busca referência. Aonde encontrar? Na cultura, grandes exemplos, outros nem tanto. No próprio esporte, também tem aqueles que maculam a imagem do esporte. Mas eu acho que o esporte tem um papel socioeducacional muito grande. Então, a gente poder trazer a história, a personalidade, uma vida de conquista daqueles que construíram o esporte olímpico brasileiro. Então, Daniel Dias é um herói. Né? Que hoje tem um projeto social lindíssimo. Fantástico, né? André Brasil, Clodoaldo Silva, Adria dos Santos, Luiz Cláudio, falando do Paralímpico, né? Então, falando do Olímpico, você tem César Cielo, Gustavo Borges, Ademar Ferreira da Silva, que eu tive o prazer de conhecer. Gente, aquele homem é um herói. Resgatar a imagem dele, colocar ele no panteão dos heróis da República é fundamental. Então, a gente tem que usar mais a imagem positiva de atletas para inspirar uma sociedade hoje tão carente de referências éticas, cívicas, morais, de um país hoje dividido, numa fratura exposta da sociedade, divididas em opiniões antagônicas, e é onde a raiva e o ódio se desenvolvem. Tentar criar harmonia no país e criar um sentimento de pátria, respeitando, tolerando as opiniões diversas, é fundamental. O Game Changers com Lars Grael é um passeio por diversos aspectos do poder dos esportes na área econômica, de transformação. Ele traz vários atletas que, como ele, continuam nos inspirando, que tem potencial de inspirar mais jovens. Ele nos traz ao convite de olhar a partir dos esportes também, a gente ter uma sociedade mais unida, mais coesa e mais pronta para fazer desse Brasil esse país que a gente quer ver não só pelo mundo com tanto impacto, mas fazer dos esportes aquele país que une bons projetos, bons objetivos, que reúne pessoas de caráter e reúne atletas que nos inspiram e são verdadeiros influenciadores do bem e de impacto. Foi excelente você que nos acompanha. Se você curtiu, marque aqui no nosso programa, se inscreva para você receber, pois a cada 15 dias o Game Changer traz pessoas incríveis como Lars Grael, que a gente aprende sobre esporte, sobre negócio, sobre legado e a gente sai cheio de energia para melhorar nosso país e o mundo. Foi uma delícia ter você conosco.
Muito obrigado, Heloísa. Ah. Aqui, ó, meu sinal para você no final.